nenhuma planta é ruim, tá? Nenhuma planta é ruim. É só vocês pensarem numa floresta. A floresta é cheia de energia vital. Fauna, flora, tem um monte de energia ali. E lá na floresta tem planta que cresce para cima, planta que cresce para baixo, planta em formato de espada, planta com flor, planta sem flor, planta com espinho, tem tudo quanto é tipo de planta. E lá é a representação da energia vital do nosso planeta. Então, não existe planta ruim, tá? O que acontece? As plantas que crescem para baixo, elas acabam influenciando algumas pessoas, mas isso é um aspecto muito, muito, muito pessoal. De novo, é aquele negócio que eu venho falando para vocês. Tudo se comunica com a gente de alguma maneira. Então, algumas pessoas, quando ficam num ambiente onde as plantas crescem para baixo, sentem que isso abaixa a energia do ambiente. As plantas, elas não abaixam a energia do ambiente, mas algumas pessoas têm essa percepção e aí a pessoa acaba ficando realmente com uma energia mais baixa, porque ela se sente assim na presença desses objetos. De novo lá que eu falo para vocês, né? Tudo nos gera pensamentos, os pensamentos nos geram sentimentos, os sentimentos nos fazem vibrar em coisas e o que a gente vibra a gente atrai. Então tem algumas pessoas que são influenciadas sim negativamente pela planta que cresce para baixo. Isso é mais um aspecto pessoal. Não é porque a planta abaixa a energia do espaço. É porque a pessoa se sente influenciada por esse tipo de planta. Se você se sente assim, ou se você nem sabe se sente assim, mas tem medo de ser influenciada por isso, você pode fazer uma coisa para neutralizar isso, que é debaixo da planta que cresce para baixo, você pode colocar uma planta que cresce para cima. Então você equilibra essas duas energias. Então, por exemplo, tem essas plantinhas que crescem para baixo. Eu poderia colocar um vaso aqui de uma zamioculca que cresce para cima. Então você pode equilibrar essa energia colocando uma plantinha que cresce para cima. E aí você equilibra a energia do seu espaço. A energia que influencia você nesse espaço, né? As pessoas nesse espaço. Então é uma maneira de essas plantas. Mas se você tem receio ou sente que abaixa a energia, você pode colocar uma planta que cresce para cima para neutralizar, tá? Sobre as plantas vivas ou plantas artificiais, como eu falei para vocês, planta artificial não é ruim de forma alguma. Inclusive, tem plantas maravilhosas. Eu tenho, inclusive, uma colega que ela ensina a fazer arranjos de plantas artificiais. A Aline... Como que é, Aline? O perfil dela? Agora eu esqueci, mas o nome dela é Aline. É sensacional. Os trabalhos dela são lindos, 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 maravilhosos. Você olha aquelas plantas, parecem plantas reais, assim. E não tem problema nenhum. A única questão é que elas não têm o aspecto de ser fonte de energia tia, assim como as plantas vivas, tá? Mas pode ser. Eu mesma tenho aqui no meu cenário 2 plantas artificiais, não tem problema nenhum, tá? E acho que é isso, tá bom? Ó, agora eu só quero, para finalizar aqui a nossa live, falar sobre as pessoas que acham, ai, Bruna, que besteira, esse negócio de planta é misticismo, de uma planta tem isso, tem aquilo, uma planta é diferente da outra, a planta é planta e é tudo misticismo. E na realidade, gente, isso aqui não tem a ver com misticismo. As plantas, elas têm um poder curativo que é muito poderoso. E aí, né, para se perguntar, ah, Bruna, você está falando isso, mas será que é? É só você se perguntar, da onde que você acha que vem 99% das essências dos remédios que você toma? Das plantas, né? Quantos e quantos tratamentos são feitos com florais, com óleos essenciais? Tudo isso com base, né, extraído das plantas. Então, sim, elas têm muito poder curativo. E as representações dos significados que as coisas carregam ao nosso redor moldam o nosso comportamento. Como, por exemplo, o que eu falei das espadas, das plantas que crescem para baixo. Isso
molda o nosso pensamento, os nossos sentimentos e, consequentemente, o nosso comportamento, as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Então, quando se tratando de plantas, o mais importante aqui é vocês entenderem que a presença delas, o que a presença delas representa para o nosso inconsciente e como que você passa a agir por causa disso. E aí, com base nisso, você vai assumindo as rédeas da sua vida, porque acabou, gente. Acabou o tempo da gente viver no piloto automático. Não dá mais para se dar o luxo de ficar vivendo a nossa vida no piloto automático. A grande verdade é que tudo ao nosso redor está se comunicando com a gente. E você só precisa começar a entender o que essas coisas estão te comunicando para você começar a ter o controle da tua vida, para você poder ajudar um filho, poder ajudar uma filha, poder ajudar uma mãe, um marido, uma esposa. Tudo que está na nossa volta, inclusive as plantas, principalmente, são gatilhos de consciência. E quando a gente aprende a interpretar esses gatilhos, é aí que a gente começa a acelerar a nossa evolução aqui na Terra e começa a evitar o sofrimento. Que o sofrimento nada mais é do que situações e motivos para a gente conseguir evoluir. Para a gente conseguir evoluir. Ontem mesmo eu fiz uma live com a Gisele, que é minha aluna do Método Ali. Quem não viu essa live, depois vocês podem ver a gravação dela. E a Gisele, ela disse que o casamento dela estava por um fio, que ela se perguntava por que eu tô casada? O que eu tô fazendo com a minha vida? Tô me judiando dentro desse... Tô me fazendo sofrer aqui dentro, que ela não conseguia ter uma comunicação. Ela disse que chegou a brigar com o marido dela por causa da panela, que estava meio torta em cima do fogão. Tudo era motivo para eles brigarem, para eles se tratarem mal, para eles se desrespeitarem, e estava num ponto que ela achou que não tinha mais volta, que não tinha mais salvação. Era um sofrimento que ela não sabia mais como evitar. E aí ela começou a harmonizar a casa dela, e ela disse, Bruna, eu estou vivendo coisas que eu jamais imaginava serem possíveis. Semana passada, estava deitado no sofá, parecia que eu tinha conhecido meu marido semana passada. Parecia que a gente tinha acabado de se conhecer, 2 adolescentes apaixonados de um casamento que estava indo para o espaço, indo para o buraco. Então, é isso que eu quero dizer aqui para vocês, que a gente tem gatilhos dentro da nossa casa e quando a gente aprende a interpretar esses gatilhos, a gente começa a acelerar a nossa evolução aqui na Terra e evitar um sofrimento. Ela estava sofrendo por causa do casamento dela. Estava vivendo no piloto automático, ela não sabia o que nada dentro da casa dela representava. E aí, quando ela tirou a sapateira de dentro do quarto, quando ela viu que a mesinha de apoio dela estava mofada do lado da cama dela, quando ela viu que a cama dela não tinha cabeceira, quando só tinha uma mesinha de apoio na cama dela e do marido dela, ela começou a interpretar e saber o que aquilo causava, o que aquelas coisas ou a falta daquelas coisas causava nos sentimentos e, consequentemente, nos comportamentos dela e que levava ao casamento dela estar naquele estado que estava. E a partir do momento que ela entendeu isso, uma coisa que parecia que não tinha mais salvação, que não tinha mais como evitar, que era o fim do casamento, ela conseguiu e está muito bem, obrigada. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Como eu falei e falo de novo, gente, essas lives de aquecimento, elas não têm o intuito de te ensinar a harmonizar a sua casa. Isso vocês vão aprender lá no evento. Dia 30 de janeiro vai começar o nosso evento. Durante uma semana eu vou liberar 3 aulas para vocês. Vocês vão ter material, vão ter caderno de exercício, vão ter comunidade para mandar foto, vídeo da casa de vocês, para tirar dúvida com a minha equipe. Vamos ter muitas lives também de aprofundamento. Então, entre o dia 30 e 5 de fevereiro, aí a gente vai ter a parte prática de como aprender a harmonizar a sua casa. Essas lives de aquecimento, elas têm o intuito de chacoalhar você. Chacoalhar você, pegar você pelo ombro e chacoalhar você e falar, mulher, olha para a tua casa, não fica vivendo no piloto automático, tem muita coisa dentro da tua casa que está influenciando no teu casamento,
na tua saúde, no sono do teu filho, na tua prosperidade, no teu trabalho, em diversas áreas da tua vida e de quem mora com você. Só que, se você começar a entender como que essas coisas influenciam, você começa a assumir as rédeas. Não só ficar apanhando da tua vida sem saber de onde vem o soco. Se você sabe que vem um soco daqui, você consegue evitar. Agora, se você não sabe, você vai ficar apanhando da tua vida até quando? Ah, Bruna, mas eu não quero nem saber. Se eu não sei, não vai me afetar. Afeta sim. Afeta sim. É que nem você falar, não vou no médico, porque se eu não for no médico, se eu for no médico, eu vou descobrir alguma coisa errada. Se você não for, provavelmente essa coisa errada você não vai ter a cura, e isso pode levar a uma coisa muito mais grave.